Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu estou muito feliz em poder mais uma vez comunicar uma mensagem de Deus ao seu coração. Bem-vindo a mais uma mensagem da série Personagens Bíblicos Desconhecidos. Hoje eu vou falar de um personagem que talvez você nunca tenha ouvido nada a respeito dele. Vou falar sobre Aimaleque, um personagem de fundamental importância na vida de Davi e no Antigo Testamento também. Convido você para conferir os 3 primeiros vídeos dessa série. No último vídeo eu falo sobre a história de Enos, a importância de Enos na história da redenção, e você precisa conferir essa mensagem. Convido você para se inscrever, deixar o seu joinha, escrever nos comentários, espalhar esse vídeo para muitas pessoas para evangelizar comigo. Vamos evangelizar comigo? Eu conto com você. Então, bora pro vídeo. E a história do personagem bíblico de hoje está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 21 e capítulo 22. Depois você pode conferir na sua Bíblia essa história. Na verdade, não é uma história necessariamente, é um episódio envolvendo Davi e Aimaleque. Para situar você nessa história, acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Davi fugia desesperadamente de Saul para não ser morto. Afinal de contas, a sua popularidade era muito grande, o que desafiava e colocava em xeque a autoridade do próprio Saul, que ainda estava no reino. Dessa maneira, Davi foge e em uma de suas fugas ele vai até a casa de um sacerdote chamado Aimaleque. Quem era Aimaleque? Aimaleque era filho de Aitube e pertencia a um grupo de sacerdotes que ministravam em Nob. Ele era sacerdote, pertencia à tribo de Levi, era bisneto do sacerdote Eli e o seu nome significa "o meu irmão é um rei". No capítulo 29, versículo 1, conforme eu disse para vocês, então veio Davi a Nob ao sacerdote Aimaleque. Esse é um contexto de fuga, conforme eu já adiantei. Davi fugia desesperadamente para não ser morto, atacado pelo rei Saul. Então ele procura um sacerdote, e eu vou fazer várias aplicações com esse episódio envolvendo Davi e Aimaleque. E a primeira aplicação que eu quero fazer para as nossas vidas é que o Senhor Deus, na sua soberania, sempre reservou pessoas como Aimaleque, pessoas com quem nós podemos contar, pessoas que podem nos receber em nossos momentos de crises, em nossos momentos de angústia. Aimaleque nos ensina que o Senhor Deus, na sua soberania, sempre levantou pessoas para socorrer aqueles que estão desesperados. Davi estava desesperado, angustiado e com fome. Aimaleque representa você que abre os braços para o necessitado, representa você que abre os braços para abraçar alguém que está aflito, alguém que está desesperado, alguém que precisa de um consolo. Será que você de fato é tão fiel, é tão receptivo a ponto de as pessoas correrem até você? Davi correu à casa de um sacerdote porque reconhecia a sua autoridade espiritual, reconhecia que nele existia alguém com quem Davi podia contar. Você é alguém com quem outra pessoa pode contar? Há pessoas próximas de você que de repente precisam daquilo que você tem, mas você se fecha. Mas essa mensagem, esse personagem vem para nos ensinar, em primeiro lugar, que precisamos ser braços de Deus nessa terra, para acolher o aflito, para abraçar o que está com frio, para dar de comer a quem tem fome e para dizer ao desesperado que há esperança para o seu desespero. Essa é a primeira lição que Aimaleque me ensina. Na parte C desse versículo 1 que eu li, quando Aimaleque vê Davi correndo sozinho, ele faz uma pergunta que me chama muita atenção. Ele pergunta: por que é que você vem só e ninguém vem contigo? Essa é a que eu chamo de pergunta do discernimento. Ora, Davi era um guerreiro muito famoso, era um soldado de confiança e por isso se tornou muito conhecido e nunca andava só. Ele sempre andava acompanhado com seus companheiros de batalha. Aquele momento em que ele chega sozinho na casa do sacerdote, o sacerdote faz uma pergunta de discernimento. Por que é que você vem só? Como que querendo dizer, alguma coisa não está certo com você. Você não é alguém que anda sozinho, você é um guerreiro afamado. É a pergunta do discernimento. O sacerdote notou que havia sinais de anormalidade em Davi. E aqui eu quero fazer a segunda aplicação dessa mensagem. Você tem detectado sinais estranhos de alguém com quem você convive? Você tem detectado que as pessoas do seu convívio social têm apresentado comportamentos diferentes, têm vivido tristes demais ou têm sorrido demais para disfarçar uma depressão interior?
O Senhor está abrindo os seus olhos nesse momento. De repente tem alguém perto de você que está dando sinais de desespero e você não notou. Por falar em depressão, o deprimido é aquela pessoa que tem muitos amigos, mas de uma hora para outra resolve se isolar de todo mundo. Se você vir alguém nessas condições, abre os seus olhos, se aproxime, porque é alguém que está pedindo por socorro. E muitas vezes nós somos assim. Há pessoas ao nosso lado que só faltam gritar aos nossos ouvidos, que dão tantos sinais de que estão desesperadas, precisando de uma ajuda, e a gente encruza os braços, finge que não está vendo nada, ou pela nossa própria fragilidade, às vezes na nossa inocência, a gente nem consegue detectar nada, porque há pessoas que dão sinais muito pequenos, sinais muito invisíveis, mas o Senhor Deus quer abrir os teus olhos nesse momento para que você tenha a mesma atitude do sacerdote Aimaleque. A hora que você colocar o olho em alguém que é próximo de você, que é o seu amigo, você vai entender que tem alguma coisa que não está certo e que é um sinal para você se aproximar e socorrer o desesperado. Eu quero também chamar a sua atenção para você que é casado, você que está namorando. Abre os teus olhos para detectar os sinais da pessoa que está com você. Há muitos sinais sendo emitidos nesse momento. Talvez você ainda não abriu os seus olhos, esteja cego pela realidade do momento. Quero também falar com você que é pai. Os teus filhos de repente estão dando sinais de desespero e você ainda não percebeu. Frequentemente, quase toda semana, eu recebo mensagem de pessoas que eu nem conheço, normalmente adolescentes de 11, 12 anos, desesperados, com problemas psiquiátricos, problemas sérios, problemas psicológicos, problemas espirituais. Esses adolescentes não têm coragem de contar para os seus pais, têm medo, às vezes não têm a liberdade, ou às vezes têm até liberdade para contar, mas não têm coragem para dizer. Cuidado com os teus filhos, perceba os sinais que eles estão emitindo. Seja como Aimaleque, tem essa sensibilidade, esse discernimento espiritual para notar que alguma coisa não está bem. Eu falei no tópico anterior sobre a pergunta do discernimento. O sacerdote, ao descobrir que tinha alguma coisa estranha em Davi e tinha alguma coisa que não estava batendo, faz uma pergunta: por que é que tu vem só? Aí no capítulo 21 e versículo 2, versículo seguinte, Davi responde: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Eu quero falar agora sobre a resposta da mentira. Davi inventou uma história sem pé nem cabeça em cima da hora. Davi mentiu naquela ocasião. Só que uma coisa me chama a atenção: o mesmo Aimaleque que detectou alguns sinais de anormalidade em Davi é o mesmo que não conseguiu achar nada demais naquela história que Davi inventou. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero fazer mais uma aplicação para a sua vida. É que um sacerdote, um homem de Deus, não é perfeito, não sabe de tudo, ele também erra, ele também cai em ciladas, ele também pode ser enganado. Qualquer pessoa pode ser enganado, não existe ninguém perfeito. Aimaleque me ensina que não existe pastor perfeito, os nossos pastores não são perfeitos, o seu pastor não é um super-homem, os nossos pastores não são de ferro, são seres humanos que também têm falhas. Infelizmente vivemos uma época em que se supervaloriza líderes denominacionais, fundador de uma determinada igreja, como se aquele fundador tivesse um poder apostólico semelhante ao do apóstolo Paulo, como se a sua palavra fosse inquestionável, como se ele não errasse nos seus decretos. Aimaleque nos ensina que não existe sacerdote perfeito, que não existe super pastor, que não existe super homem, que não existe super presidente que não erra. Todo mundo erra, e o homem de Deus, ele pode ser enganado também, porque ele não sabe de tudo. E olha, uma coisa que é interessante: sacerdote era aquele quem fazia a intermediação entre o povo e Deus. Ainda assim, ele não foi capaz de detectar que Davi mentiu. E eu tenho uma explicação. Por que Aimaleque não desconfiou que Davi estava mentindo? Como eu disse anteriormente, Davi era um guerreiro famoso. Além disso, era reconhecido pela sua fé, pela sua lealdade, fidelidade a Deus, e o Espírito Santo estava com ele. Prova disso é que por diversas vezes ele foi chamado para repreender os espíritos maus de Saul. Então, se alguém dissesse que Davi estava mentindo, ninguém ia acreditar, porque ele não era reconhecido por ser
um mentiroso, se o próprio Davi chegasse mentindo, ninguém ia acreditar, porque ele não era reconhecido assim, ele era tido como alguém de alta estima. Aqui eu quero que você entenda uma coisa: muito cuidado com as pessoas que têm muita credibilidade. Pessoas que têm credibilidade também estão sujeitas a cometerem erros como Davi em situações específicas. Às vezes a gente acredita cegamente numa pessoa e deposita toda a nossa confiança naquela pessoa e de repente aquela pessoa trai, mente, faz alguma coisa errada. Não é para se confiar assim. Nós podemos confiar no homem como ser humano, mas nunca deposite confiança no ser humano como se você estivesse depositando em Deus, porque pessoas de credibilidade, pessoas de fidelidade também cometem erros. Davi era um crente no Senhor Deus de Israel, porém todo crente comete erro, todo crente pratica os seus equívocos. Não existe super crente, assim como não existe super pastor. Talvez você se considere santo demais, crente demais, que não erra, que não peca, que qualquer pessoa que comete um equívoco perto de você, você quer julgar, quer apontar, quer derrubar, quer disciplinar, quer cortar. Cuidado! Todo mundo peca. A diferença está na intensidade dos erros e na descrição de cada um deles. Cada um tem um pecado mais difícil para vencer. Talvez o seu não seja o meu e o meu não seja o teu. O que eu quero dizer com isso é que crente peca. Davi pecou, nós pecamos, mas graças a Deus que nos perdoa os pecados e nunca mais se lembra deles, porque lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Aí depois que Davi passa aquela mentira no sacerdote Aimeleque, ele vai direto ao ponto onde de fato ele queria chegar. Ele disse: eu tô com muita fome, na verdade o que eu quero é comer, me dá pão para eu comer. Eu falei em primeiro lugar sobre a pergunta do discernimento, em segundo lugar sobre a resposta do engano, agora em terceiro lugar eu quero falar sobre a réplica da crise. Quando Davi pede por pão, no capítulo 21 e versículo 4, o sacerdote Aimeleque responde: não tenho pão comum, tudo que eu tenho é pão sagrado. Sabe por quê? Aquela foi a réplica da crise, porque naquela altura, para um sacerdote ter apenas pão sagrado para comer e não ter pão comum, indica que ele estava passando por uma crise muito grande. E aqui eu quero falar sobre o sustento do sacerdote, o sustento pastoral. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 estabelece a lei do sustento do sacerdote, bem como toda a tribo dos levitas. O sacerdote não podia trabalhar no serviço comum, ele não podia criar animais, não podia cultivar terras, porque ele estava exclusivamente focado no serviço sacerdotal, no culto, nos sacrifícios, nas oferendas a Deus. Então ele não podia trabalhar. Quem deveria sustentar o sacerdote eram o povo todo, eram as outras pessoas que não pertenciam à tribo de Levi. Então, em outras palavras, o sustento do sacerdote dependia do dízimo das outras pessoas, da doação das outras pessoas. E quando eu vejo um sacerdote como Aimeleque ministrando no altar, mas não tendo comida suficiente para ajudar o necessitado, que era da lei fazer isso, eu vejo que o povo estava pecando. O sacerdote estava fazendo a sua função, com comida ou sem comida, lá estava ele, mas o povo estava pecando, porque o dízimo era dado para o sustento do sacerdote e sua família, bem como socorrer os necessitados, como era o caso de Davi naquele momento. Hoje em dia nós vemos situações parecidas, pastores que às vezes precisam trabalhar, porque da própria igreja não tem como tirar o sustento. O povo é quem deve sustentar os pastores. 1 Coríntios capítulo 8, 1 Timóteo capítulo 5, Gálatas capítulo 6, é dever bíblico. O apóstolo Paulo disse que o obreiro é digno de seu salário. Disse também que aqueles que são ocupados no ensino da palavra merecem receber honra duplicada. O apóstolo Paulo disse também que aquele que instrui, ele por lei bíblica deve receber daquele quem é instruído. Então, não deixe o seu pastor passar fome, não deixe o seu pastor ficar apenas com o pão sagrado que é a Bíblia e não terem na sua mesa o pão diário, o pão comum para sustentar a sua família e socorrer quem precisa. Seja generoso, sustente o seu pastor, ele foi chamado para cuidar da sua alma. Então, cuide do corpo dele, cuide da barriga dele, cuide das necessidades básicas dele. Aimeleque sentiu na pele o que é a falta de generosidade de um povo ingrato que recebia as bênçãos espirituais, mas não retribuía com bênçãos materiais.
E agora, por último, eu quero falar do pão da misericórdia, que foi o pão sagrado que o sacerdote Aimeleque deu a Davi no seu desespero. Capítulo 21, versículo 6. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Esse foi o pão da misericórdia, mas também foi o pão proibido. E por que foi o pão proibido? Porque de acordo com Levíticos capítulo 24, somente o sacerdote poderia comer do pão da proposição. Eram 12 pães que eram colocados em 2 fileiras de 6, representando as 12 tribos de Israel. E o sacerdote colocava aquele pão no sábado, e aquele pão passava a semana toda. Quando chegasse no outro sábado, aquele pão era retirado, substituído por pães novos, e os pães velhos eram comidos pelo sacerdote. No capítulo 12 de Mateus, versículos 3 e 4, Jesus, tomando a mesma história de Davi com Aimeleque, ele disse que Davi entrou no santuário e comeu dos pães da proposição e ficou sem culpa. É aqui que eu quero chegar na misericórdia, porque o próprio Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Na época dos fariseus, eles estavam querendo proibir de Jesus de fazer uma coisa boa no dia de sábado. Eles estavam guardando a lei pela lei, não importa se a vida humana ficasse em prejuízo ou não. E esse episódio de Aimeleque nos ensina que Deus não coloca a lei cerimonial acima da vida humana. Naquele caso específico de Aimeleque e Davi, Deus, o próprio Deus, o mesmo Deus que estabeleceu a lei cerimonial, é o mesmo que quebra uma lei cerimonial para socorrer a um necessitado. O Deus que criou a lei, ele tem o poder e a autorização para quebrar a lei. Veja bem, Deus não se quebra a si mesmo, mas ele pode quebrar aquilo que ele criou. Pela lei, se Davi fosse achado comendo o pão da proposição, ele deveria ser morto, deveria ser excluído da comunidade de Israel. Porém, naquele caso específico, nós vemos a misericórdia agindo acima da lei, e que, na verdade, as coisas que Deus criou estão numa hierarquia. A escala de valores do reino de Deus, ela nunca é vertical, ela sempre é horizontal. Há valores que estão lá em cima, no topo, e há valores que estão aqui embaixo. A lei cerimonial é provado nesse episódio de que a lei cerimonial não vale mais do que a vida humana. É por isso que aqui é que entra a misericórdia. O sacerdote Aimeleque conseguiu ver, com mais ou menos 1500 anos antes, aquilo que Paulo falaria em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 6: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por trás de toda a lei de Deus tem um princípio de vitalidade, tem um princípio de vida. E é esse princípio que nós evocamos no Novo Testamento. Há muitas pessoas que levam tudo ao pé da letra. Há muitas pessoas que querem obedecer à lei pela lei e não querem entender que a vida humana vale mais do que qualquer lei cultural, vale mais do que qualquer lei cerimonial. A vida humana está acima dos preceitos das nossas igrejas, está acima de nossas tradições. Deus não está tão preocupado com a letra da lei, Deus está preocupado também com a vida humana. E quando em situações de conflito se tem dois grandes valores para escolher, se escolhe o valor maior, se escolhe aquilo que tem mais importância. Naquele caso específico, a vida humana valia mais do que um preceito estabelecido. E que isso sirva para nós, que a gente consiga também ser misericordioso e não ser tão durão. Eu não estou dizendo para você levar uma vida liberal, uma vida só falando de amor, não falando de lei. Sim, existe lei, Deus tem suas leis e devem ser obedecidas, mas em caso de conflito, e exclusivamente em caso de conflitos em que você não tem outra opção, Deus te compreende, Deus te abençoa, Deus te absolve, Deus te perdoa. Voltando a falar sobre o pão da generosidade, segundo Levíticos capítulo 24, somente no sábado era que o pão da proposição deveria ser trocado por novos pães. Aí o pão que durante a semana toda ficou na mesa deveria ser comido pelos sacerdotes. Porém, Davi não chegou no sábado. Aqueles pães que seriam o café da manhã de Aimeleque do sábado seguinte, eles foram comidos por Davi antes de chegar o dia de sábado, que era o dia para ser trocado por novos pães. Sabe o que eu aprendo com isso? É que um sacerdote deu de graça o seu café da manhã, que era seu por direito,
ele deu para alguém que estava necessitado. Aqui nós vemos o dom da partilha. Nós precisamos partilhar do pouco que nós temos. Sim, eram apenas 12 pães, eram os únicos que tinham, não tinham pão comum, somente tinha pão consagrado. Era tudo que o sacerdote tinha, só que do pouco que ele tinha, ele deu. Há muitas pessoas por aí que pedem a Deus, que oram: Senhor, me dê muitas condições, me dê muito mais dinheiro para eu ajudar muito mais pessoas. Essa oração não está necessariamente errada, mas eu creio que ela poderia ser melhorada. Ao invés de você pedir a Deus condições financeiras para ajudar alguém, peça para Deus lhe ajudar a ser mais generoso. Porque se você ficar esperando ter condições financeiras para ajudar alguém, isso pode nunca acontecer. Mas o coração generoso, ele ajuda, mesmo que ele tenha apenas 12 pães. Quem tem um coração generoso ajuda do pouco que tem, não espera muita coisa para ajudar alguém, ele reparte. Por fim, no capítulo 22 de Samuel, esse homem grandioso, Aimeleque, que socorreu o necessitado, por causa do seu ato de caridade, foi exterminado a mando de Saul. Que sejamos fiéis a Deus e que possamos tomar essa lição como fundamento para a nossa vida, de partilha, de generosidade, de obedecer à lei de Deus sem esquecer do amor e do espírito da lei. E se essa mensagem abençoou a sua vida e você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou de alguma forma ela te edificou, eu quero orar por você. Pai Santo, obrigado por essa mensagem e por deixar registrado na Tua Escritura, Senhor, uma história tão linda de generosidade, de amor, de misericórdia. Abençoe essa pessoa que assiste essa mensagem, de repente sentiu no seu coração um desejo de se entregar para Jesus. Senhor, se este foi o caso, receba, Senhor, em Teus braços como filho amado. Abençoe este irmão, esta irmã que me assistiu nesse momento. Edifica a vida, Senhor. Deus, ajuda nas suas necessidades, que não falte o pão na sua mesa, que não falte o alimento de cada dia. Senhor, cura quem está depressivo nesse momento, cura quem está com ansiedade e dá uma nova vida em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Se essa mensagem edificou a você, compartilhe com alguém, evangelize comigo, seja um missionário, compartilhando esse link do YouTube e envie para as pessoas para serem abençoadas também. Quero pedir para você também me acompanhar no Instagram, que lá eu tenho mensagens para abençoar a sua vida. E o nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui no meu canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever e agora você pode correr para a descrição desse vídeo e assistir a última mensagem dessa série em que eu falo sobre o personagem Enos. Deus te abençoe e até quarta-feira.